aqueles que vão auxiliá-lo lá também. Meus irmãos, o texto de Marcos, capítulo de número 2, por favor. Nós vamos ler a partir do verso 23. Marcos 2, 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiam-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado não foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado de Jesus. Nathan Stein mora em Higienópolis. Ele é um judeu por convicção, por herança, por descendência. E no sábado pela manhã, ele se levanta e, enquanto a sua esposa prepara as crianças, 3 filhos pequenos na sequência, com quase 1 ano apenas de diferença, de forma que 2 ainda vão no carrinho e 1 ainda já anda a pé, digamos assim, ele se prepara para ir até a sinagoga. Ele veste seu terno preto, camisa clara, gravata preta. Ele coloca o seu quipá e prende o quipá com as presilhas, que é muito comum e normal. Amarra sobre sua cintura um cordão, que na verdade é exatamente a demonstração clara de sua preparação para a própria, digamos, processo de aprendizado da Torá. Toma a sua Torá e segue. Ao sair do apartamento, ele não aperta o botão do elevador, porque isso seria profanar o sábado, porque ele estaria gerando energia, o que, segundo eles entendem, é uma quebra, uma profanação no dia de sábado, que para eles é o dia de descanso. Então ele toma o elevador do Shabat, que é exatamente um elevador programado no prédio, onde existem vários judeus, e esse elevador é programado para parar em cada andar automaticamente, ficar aberta a porta por algum tempo, para que eles não tenham que apertar os botões do elevador. Descem. Ao chegar embaixo, eles vão a pé, apesar de ter crianças de colo, mas porque eles também não usam o carro no sábado, porque estão gerando energia. E por gerar energia, não podem, na verdade, ligar o carro e se conduzir com o carro. Por isso eles caminham a pé e vão até a sinagoga. Ao entrar na sinagoga, a esposa e as crianças se separam dele. Ele se assenta próximo do seu rabi para ouvi-lo, e de trás de um biombo, um pouco mais afastado, permanece a sua esposa com as demais mulheres. E isso é separado com o biombo, porque, na verdade, os homens se distraem com facilidade na presença feminina, entre outras razões. E ali ele assiste o ensino da Torá. Terminado, eles voltam para casa, convidam um casal de amigos que têm filhos na mesma idade. Percorrem o trajeto a pé, sobem o elevador pelo elevador do Shabat e chegam até o apartamento. Ao chegar, o almoço já está aquecido, porque ele fora feito, embora tenha sido feito no dia anterior, antes das 6 horas, na sexta-feira, porque o Shabat começa às 6 de sexta. Eles possuem uma placa do Shabat, que é uma placa de metal, que fica ligada na verdade, a um controle de horário, e esse aparelho, na verdade, ele liga automaticamente no horário que foi programado, e por isso, quando eles chegam, o almoço está pronto. Fazem o cântico do pão, fazem a oração do vinho.
Então tomam a natla, que é uma vasilha específica para lavagem de mãos, com 2 alças. Em uma alça ele lava a mão esquerda e depois segura essa mão esquerda na outra alça, porque esta está suja pela mão que ainda não foi lavada, e lava a outra mão. Todos fazem isso, voltam para a sua refeição e ali celebram o seu Shabat. Aqui na Zona Leste mora o Antônio Carlos, membro de uma igreja presbiteriana. Ele mora praticamente a 2 bairros da igreja que ele frequenta. E domingo pela manhã ele se levanta. E enquanto a esposa prepara o café da manhã, ele acorda os 2 filhos. Uma menina um pouco mais velha e um menino um pouco mais novo. E então esse casal se prepara para sair para a igreja. O filho reclama, porque está cansado e gostaria de dormir. Ele está cansado não porque teve uma semana muito cheia, mas porque no sábado e até no domingo de madrugada passou a noite jogando. E então eles saem, ele diz que estão atrasados e precisam sair, e eles têm que ir à igreja porque hoje é o dia do Senhor. Eles tomam o carro e se dirigem. Atrasados como estão, e ele que tem, na verdade, a função junto à junta diaconal da igreja, acelera o seu carro. Passa em 2, 3 semáforos. Estão atrasados porque ele acordou atrasado. Atrasado porque também ele ficou até a madrugada assistindo Netflix e por isso perdeu um pouco o horário de acordar pela manhã. Chegam ao culto, à igreja, descem para assistir à escola dominical. Ao descer do carro, cada um toma a sua direção. Ele vai para a sua sala, sua esposa para outra, os filhos vão para exatamente as salas de aulas das suas idades. Termina a escola dominical. E então eles saem da igreja e tomam o seu carro e vão a um restaurante no caminho de casa. Almoçam, domingueiramente, entre brigas, chamadas de atenções, brincadeiras sem graças, que é muito próprio de pais, eles terminam a refeição e voltam para casa. Ao chegar em casa, eles colocam cada um a sua Bíblia dentro da gaveta da sua cômoda ou da sua, na verdade, mesa, de onde ela só sairá no próximo domingo. Qual a diferença entre eles? Eu espero ao final mostrar a vocês qual é a diferença. O texto que lemos dá a impressão de que nós estamos falando de sábado. Qualquer leitor que se depara com esse texto entende que estamos diante de uma discussão de qual o dia é o dia que devemos guardar. Muitos cristãos, inclusive, lendo esta passagem, usam essa passagem para dizer que o dia que devemos guardar é o dia de domingo. E simplesmente transformam o domingo cristão, transformam o sábado judaico no domingo cristão. Apenas uma mudança de dia. Há aqui claramente uma posição de que o leitor que leia esse texto superficialmente entenda que Jesus está aqui justificando ou pelo menos enfrentando esse legalismo farisaico sobre o sábado. Mas eu creio que o texto revela claramente que Jesus está tratando de algo muito além do que um mero sábado, muito além da discussão do sábado. Isso fica claro se você tem acompanhado as exposições. Perceba, todos os textos estão circundando aqui, ou estão girando em torno do debate ou do conflito de Jesus com os judeus. É claro que Marcos reuniu essas narrativas para demonstrar qual é o conflito que existe entre o farisaísmo, entre o judaísmo, entre a religião vivida por eles e aquela que Jesus propõe, que nós costumeiramente chamamos de cristianismo, cujo cristianismo contemporâneo tem se afastado rapidamente. Qual a diferença que existe? Ou seja, Marcos está revelando que aqui o Jesus propõe, que o chamado de Jesus vai além daquilo que, na verdade, a religião judaica enxerga, vê e pratica.
E por isso a questão vai além da questão do sábado, ela tem a ver com a autoridade do perdão, por exemplo, como já vimos, que inicia no capítulo 2, quando Jesus cura um paralítico em Cafarnaum, e a discussão gira em torno disso. Ora, o que na verdade traz redenção, o que traz na verdade essa perdão, não é na realidade o dia da expiação comemorado pelos judeus, chamado Yom Kippur, onde na realidade você, por meio dos seus sacrifícios, alcança de Deus essa redenção, não é. O que o texto está dizendo é que Jesus é quem tem a autoridade de perdoar, é Ele, e não o dia da expiação. Está mostrando que o chamado de Jesus é exatamente um chamado soberano e que não está restrito a chamar bons judeus ou bons religiosos. Ele chama Levi, ele chama exatamente pecadores para andar com ele nesse chamado que agora ele faz. O texto mostra claramente que também não está restrito à questão do jejum, ou seja, não é o rito do jejum que torna-nos, ou que tornaria os fariseus e os judeus de fato agradáveis a Deus, mas sim o entendimento de que ali está aquele a quem se deve de fato servir. E basicamente, Jesus introduz aqui, ou Marcos introduz aqui a questão do sábado, cujo milagre seguinte, a cura do homem da mão ressequida, é a aplicação prática do ensino que Jesus acabou de dizer sobre o sábado. Ora, é lógico que Marcos está nos mostrando que o que estamos vendo aqui é exatamente uma diferença gritante entre o chamado que Jesus fez aos seus discípulos e aquilo que nós podemos entender como a religião humana, que Paulo chama de rudimentos humanos, que é exatamente esse esforço humano de constituir uma maneira de agradar a Deus que não seja por meio da fé e da graça em Cristo Jesus. O que Marcos revela é exatamente isso, essa essência do cristianismo. E o que eu espero, isso fique evidente. Uma outra prova clara disso é a resposta que Jesus traz, a maneira como Jesus responde. Mas para entender essa resposta, nós precisamos primeiro compreender o contexto histórico que nos foge. Nós não vivemos mais no primeiro século. Nem eu nem você temos diante de nós a concepção exata do que está em jogo aqui, do que está sendo discutido, de qual é a questão envolvida, qual é a polêmica do sábado, afinal de contas. Nós olhamos para os fariseus como pessoas totalmente arbitrárias, legalistas, meio que alienígenas, porque vivem fora do mundo em guardar um dia dessa maneira. Mas veja bem, é muito mais do que isso que está envolvido nessa polêmica. Para começar, não sei se você sabe, tudo isso tem início lá em Gênesis 1, verso 31, e Gênesis 2, do verso 1 ao verso 3, onde Deus, depois de ter criado todas as coisas, diz o texto bíblico, descansa. Em Gênesis 1, 31, diz que foi tarde e manhã. É por isso que o judeu conta o dia a partir dessa lógica. O dia começa às 6 horas da tarde. E segue, então, o relógio para terminar no início, ou seja, no final, às 5 horas, 59 minutos e, claro, os segundos necessários, 59 segundos do outro dia da tarde. Porque foi tarde e manhã, conforme está descrito aqui. Essa é a concepção que eles fazem. Mas mais do que isso, seguir o sábado, guardar o sábado, é uma evidência de qual Deus você serve. Principalmente naquela época. É uma evidência de a quem você adora, a quem você, na verdade, se submete, ou seja, quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus. Por isso isso é tão caro para o judeu. Pensem bem, o calendário que temos hoje, chamado gregoriano, ele é novo, ele é recente, ele é muito posterior à pessoa e, obviamente, a esse período que vivemos. Esses calendários foram mudando ao longo do tempo. Nós tínhamos um ano de 10 meses, os romanos contavam assim, os judeus 7 e os romanos 10. Tanto é que o nosso mês que vivemos hoje, quase terminando, outubro, vem de 8, embora seja o nosso 10º mês. Mas originalmente ele era o 8º. É por isso que você tem setembro de 7, outubro de 8, novembro de 9 e dezembro de 10. Não sei se você já reparou. Dezembro não é 12, é 10. Mas isso porque o ano começava no mês de março. Não existia janeiro e não existia fevereiro. A mudança do calendário vem ocorrendo ao longo do tempo.
E os meses que temos, eles são homenagens a quem? Janeiro, a Deus Jano. Fevereiro, Februália, que era a festa praticada pelos romanos, onde acontecia, sim, uma redenção, mas, na verdade, onde eles serviam e adoravam os mortos. Março, Deus Marte. Abril tem-se dúvida de quem é, afinal de contas, mas maio é Maia, a mãe, claramente, do deus Mercúrio. Junho é a deus Juno. Julho é o imperador Júlio César, que foi depois tornado em divino. E agosto não tem como errar, é Augusto, dos próprios imperadores. Coloque-se no lugar de um judeu, invadido pelo Império Romano, tomado por eles, e agora obrigado a seguir calendários que adoram divindades, idólatras. Não é sem razão que eles brigam pelo sábado. O dia da semana eram 8. Depois passou a ser contado como um ciclo de 7. No português não fica muito claro, porque nós já fomos cristianizados. Nosso domingo é Domini, o dia do Senhor. O nosso sábado é o próprio Shabat, que é o chamado dia de descanso. Para nós é assim. Os outros dias são feira, que vem de féria, que é uma palavra de festa, de feira mesmo, do próprio latim, mas que vem de hemera, do grego, ou seja, é uma sequência que vem apenas a contar, segunda, terça, sempre uma feira a mais, ou um dia a mais. Mas antes disso, se você olhar para outras línguas, e para o tempo, obviamente, da Escritura, você vai perceber isso. Na verdade, se você conhece um pouco de inglês, você vai entender isso. Nós entramos ontem no Saturday, não foi? O dia de Saturno. Hoje, Sunday, o dia do Deus Sol. Amanhã, Monday, o dia do Deus Lua. E assim subsequentemente. Eram os deuses adorados. O sábado, ou dia dos romanos, era chamado de exatamente isso, o dia de Saturno. Portanto, o que está envolvido aqui é toda uma questão de que Deus você serve. Se você não guarda o sábado, é provavelmente porque você adora os deuses dos romanos. É um idólatra. Não segue exatamente a fé do Deus Yahvé no Antigo Testamento. Compreendem? Mas tudo isso, todo esse rigor que deveria ser, inclusive, muito importante, toda essa devoção demonstrada, toda essa manifestação de espiritualidade, que ainda preserva até os dias de hoje, por isso aqueles que são sabatistas nos criticam, porque nós não guardamos o sábado. Essa devoção apresentada a partir daí, ela se torna em si um fim em si mesmo. E este é o ponto que nós precisamos perceber. Ou seja, os judeus, tomados por esse rigor, fizeram com que a vida humana girasse em torno do dia. Que a vida humana girasse em torno das regras, que a vida humana girasse em torno dessas leis, e várias delas não divinas. É por isso que, na realidade, Jesus é questionado aqui. Se você puder, veja o texto, diz o verso 23. Ora, aconteceu Jesus atravessarem dia do sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Se você puder, depois, não agora, o nosso tempo não permite, veja em Deuteronômio 23, que essa é uma referência a uma lei de Deus no Pentateuco, em que fica evidente que, quando você passar por uma seara, e você tiver fome, você pode colher com as mãos esses produtos e comê-los, sem qualquer preocupação de estar aqui furtando do proprietário. Mas a lei diz, não passe a foice, porque aí você está roubando do proprietário. Você pode colher para a sua alimentação, diz Deus, mas você não pode colher para comercializar, para estocar, ou para furtar daquele que lá estava. A lei, neste caso em Deuteronômio, nem sequer menciona sábado. Mas esse é o ponto para os judeus. Para eles, na verdade, essa é uma profanação do sábado, porque eles estão trabalhando no sábado.
porque eles colheram a espiga, porque eles comeram, e colher é algo proibido para o dia de sábado, como gerar energia, apertar um botão de elevador, coisa dessa natureza. Mas é proibido colher e comer, colher no sábado. Por isso a discussão vem, e Jesus é questionado por que os seus discípulos profanam-se. Por que eles fazem o que não é lícito ao sábado? Por quê? Qual a razão deles agirem assim? E a resposta de Jesus, então, se insere exatamente nesse contexto. E é isso que eu gostaria que você pudesse perceber. Jesus aqui dá uma única resposta, mas uma resposta que percorre pelo menos 3 pontos essenciais para todos nós. Eu gostaria que você tentasse compreender isso juntamente comigo. Primeira palavra de Jesus, à luz desses questionamentos, no verso 25. Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, ou Alimeleque, tanto faz, aqui a questão apenas de referência histórica, e comeu os pães da proposição, os pães da apresentação, digamos assim, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Veja bem, esse é um texto importante, porque Jesus está afirmando que Davi profanou o sábado, segundo a lei dos próprios fariseus. O grande rei Davi, a quem eles celebram, foi exatamente o rei que, fugindo de Saul, com os seus servos, os seus guerreiros ao seu lado, passando fome, entram no templo, conversam ali com Abiatar, vão até a mesa da proposição, ou seja, a mesa do templo, a mesa de ouro, onde provavelmente haviam 2 fileiras de 6 pães, cada uma delas, e comem do pão no sábado, no templo, um pão que pela lei, isso está registrado em Levítico, deve ser comido apenas pelo sacerdote, é proibido a qualquer outro comer. Jesus lança a pergunta, é exatamente isso, ele foi e comeu com seus companheiros e deu também aos que estavam com ele, ou seja, percebe, Jesus deixa a pergunta no ar. Mas o importante é que você perceba que Jesus não está argumentando da seguinte forma: o que vocês me dizem de Davi que profanou o sábado? Se Davi profanou, todos nós podemos. Eu também posso e você também. É essa a ideia de argumento que Jesus fez. Tá? Se Davi, que é o rei, pôde profanar a mesa, o sábado, os pães da propiciação, os pães da proposição, da apresentação, por que nós não podemos? Isso é a maneira simples que temos de olhar, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo um pouco diferente, se é que você pode me compreender. Por favor, texto de Marcos, capítulo 10. Jesus está aqui, no verso 46, passando por Jericó, e o cego de Jericó, do verso 46, diz assim: foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar e dizer o quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você puder, por favor, capítulo 11, verso 9, diz aí: tanto que iam diante dele, como os que vinham depois, clamavam na entrada de Jesus em Jerusalém, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Jesus não está argumentando, Jesus está afirmando: eis que o filho de Davi está aqui. E ele tem sim autoridade para. Jesus não está dizendo que todos podemos profanar, todos os seus discípulos deveriam. Ele está dizendo que ele é o filho de Davi, ele é o rei, essa autoridade recai sobre ele. Está mais uma vez afirmando que o Messias está presente. O Messias tem essa autoridade, o Deus verdadeiro conduzindo a sua própria lei, ou seja, ele está afirmando que sim, ele pode não profanar o sábado, mas dar a esse Shabat o significado verdadeiro que ele deve ter.
É essa perspectiva que Marcos nos mostra, ou seja, que diante de nós não está apenas alguém que, na realidade, profana o sábado dos judeus, mas está aquele que tem autoridade sobre, inclusive sobre a própria lei. Ele não muda a lei, ele cumpre a lei. Quem descumpre a lei são os próprios fariseus, na sua hipocrisia, no seu desentendimento. Mas Jesus cumpre a lei e ele diz que ele é aquele que vem como Davi, repetindo o ato de Davi, dando aos seus o alimento que é necessário. Não sei se você percebe, mas Jesus, na verdade, revela claramente uma outra prioridade. A vida do homem não pode girar em torno da lei. Senão, segundo a palavra de Jesus, verso de número 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que Jesus está dizendo é que a vida humana não gira em torno da lei. A vida humana não pode girar em torno, obviamente, das regras que nós estabelecemos, dos nossos rudimentos. A vida humana não pode se constituir no cumprimento exatamente desses preceitos. O sábado não é o centro da vida humana. E o que os judeus fizeram, no afã de preservar a sua religiosidade, foi constituir uma religião que gira em torno das suas leis, em torno do jejum, em torno do sábado. E aí sim, o sábado se torna mais importante que as pessoas. Me lembro de um pastor falecido que conheci, que uma vez estava sentado no púlpito, assistindo no início do culto, na liturgia, junto com o presbítero, que geralmente dirigia a liturgia juntamente com ele, um deles, quando uma menina, uma adolescente, entrou desavisadamente no templo, mascando chiclete. Pensa que irreverência, que coisa absurda. O presbítero logo, diz: pastor, olha lá, a menina está mascando chiclete no templo. A resposta do pastor foi: meu irmão, quem está mascando chiclete é o templo. A vida passa a girar em torno de regras. Não sei você, mas eu vim de um tempo, desde a minha conversão, em que alguns irmãos não podiam, por exemplo, comprar carro vermelho, porque não é cor de carro de crente. Não riam, tem coisas piores. Na porta da minha igreja, uma senhora distribuía uma revelação, uma narrativa de alguém que foi até o inferno. Eu costumo dizer, brincando, se foi, eu não sei por que não ficou por lá. E que voltou de lá com uma narrativa dizendo o que encontrou lá. E, entre outras coisas, mulheres usando meia de seda longa. A vida gira em torno de regras. E, por favor, eu estou contando esses casos extremos para nos lembrar que nós não somos diferentes. Com muita facilidade, a minha vida começa a estabelecer-se em torno de regras. A palavra de Jesus é simples. Nós transformamos o que Deus instituiu como instrumento a nosso favor para se tornar exatamente o centro, o fim de todas as coisas, a finalidade. É esse o ponto de Jesus. A quem vocês estão servindo? Servindo aquele que deveria nos servir. Servindo o sábado. Deus constituiu o sábado por nossa causa. Nós precisamos dele para descanso, que muita gente tem se esquecido, para celebrar a Deus nesse dia, que é o dia em que realmente celebramos com ele. Deus instituiu para a nossa saúde, saúde humana, saúde emocional, saúde espiritual, mas nós transformamos isso com muita facilidade exatamente o centro da nossa existência. Não é incomum encontrar, inclusive, bons evangélicos, ortodoxos, para não falar dos pentecostais ou neopentecostais, mas chamados reformados, que nem vão ao restaurante no domingo, porque é profanação do domingo. Que diferença isso faz? Para mim, estamos nós servindo ao domingo e não ao sábado. É a única diferença. O que Jesus deixou claro é que ele fez o sábado para nosso benefício. E aqui tem um detalhe que talvez nos escape. O que o texto de Marcos está nos dizendo é que só existe uma pessoa com autoridade para interpretar a lei.
E essa pessoa se chama Jesus. Eu acho interessante que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas argumentam tudo dizendo que é uma questão de interpretação. Já viram isso? É tudo uma questão de interpretação. Você lê o texto, discute o texto e alguém diz, não, isso é uma questão de interpretação. Você diverge de alguém, essa pessoa, sabe, diverge doutrinariamente ou praticamente de alguém, essa pessoa diz, isso é uma questão de interpretação. Como se nós tivéssemos autoridade para interpretar. Meus irmãos, nós estamos lendo a interpretação. Marcos está interpretando a história. Marcos está interpretando o Antigo Testamento. Não somos nós que interpretamos, é Deus quem interpreta, a autoridade é dele. E ele diz qual é a finalidade do sábado, qual é a finalidade da lei, qual é a finalidade de todas as perspectivas que temos no texto e dizendo-nos que nossa vida não pode girar em torno dessas regras. E, por favor, não condenem somente os religiosos. Há muitos outras idolatrias em nosso meio. O homem não foi feito por causa do sexo, mas o sexo foi feito por causa do homem. Nós não servimos ao sexo, é o sexo que nos serve. Mas o sexo é o Deus de nossa era. É o Deus ao qual muitas pessoas têm feito a sua vida girar. Poderia colocar qualquer outro exemplo, mas a verdade é que com muita facilidade nós nos tornamos fariseus e hipócritas. Porque o centro de nossa vida não pode ser a nossa lei, as nossas regras ou a nossa interpretação. O que Deus instituiu para nos servir não pode ser o nosso Senhor. E mais, Jesus conclui ainda dizendo no verso 28, e a conclusão, quando ele diz, de sorte, então, portanto, diante de tudo isso que eu expus, Jesus diz, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele é o Senhor, portanto, ele é o único que tem autoridade. Aqui a palavra é essa mesma, ele é o Kyrios, a mesma palavra usada para traduzir o Deus Yahvé. Ele é o que tem domínio sobre tudo, ele tem governo sobre todas as coisas. O que Jesus está afirmando com clareza, veja bem, é que a vida humana e o chamado que ele faz e o cristianismo que vivemos tem um centro sim, o centro é ele. Não é a lei, não são as regras, não são as minhas concepções religiosas, não são as minhas interpretações. O centro da existência humana é Cristo. A nossa vida deve girar em torno dele e não em torno das nossas perspectivas, das nossas convicções, das nossas próprias elaborações humanas, da nossa visão de mundo. Por melhor que seja, por mais adequado que seja, por mais moral que seja, a nossa vida gira em torno de Jesus. O cristianismo é isso, não é uma religião que simplesmente estabelecemos regras. Não pode se beber, não pode se fumar, tem que se vestir de determinada forma, tem que vir ao culto no domingo, tem que dar o dízimo, tem que portar a Bíblia. Meus irmãos, isso não é o nosso Deus, isso são coisas que Deus criou para nos servir. E cá estamos nós, nos prostrando diante dessas coisas, tornando tudo isso a regra que governa a minha vida. Quem governa a minha vida é Cristo Jesus. Ele é o centro. Ele e mais ninguém. É o que Jesus está dizendo. Se não observe um detalhe que passa completamente despercebido, inclusive nas citações que fazemos de memória. O texto é claro, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também, incluindo o sábado. O sábado é apenas mais um detalhe que está debaixo do seu senhorio. Ele é Senhor de tudo, ele é Senhor absoluto de todas as coisas, ele é Senhor da vida. A sua vida, para ser chamada de cristã, tem sim que girar em torno da pessoa e a obra de Cristo Jesus. O nosso culto, para ser chamado de um culto cristão, precisa ser um culto que gire em torno da pessoa e da obra de Jesus, do evangelho dele. Não das nossas concepções, não dos nossos cânticos, não das nossas liturgias, criadas para servi-lo e não para nós a servirmos. Essa é a questão. Com muita facilidade, as pessoas se afastam e tornam todos esses aspectos o centro da sua vida. Concluo. Qual a diferença entre Nathan Stein, que mora em Higienópolis,
e Antônio Carlos, que mora aqui na Zona Leste, além do endereço. Primeiro, vocês já deduziram, eu inventei essas duas pessoas. Mas a diferença entre eles será uma só. Se na vida do Antônio Carlos, Cristo Jesus for o Senhor. Essa é a única diferença. Se Jesus não for o Senhor e o centro da vida desses cristãos, com todos os erros, com todos os jogos da madrugada, Netflix e etc., com todos os sinais furados, com todo, digamos assim, tratamento, digamos, indevido com a própria Escritura, mas se Cristo não for o centro da vida desses homens, eles são nada mais do que fariseus. Faz tanto sentido dar o dízimo, quanto não apertar o botão do elevador. Faz tanto sentido você vir ao culto, como, na verdade, as judias que colocam perucas, cobrem os cotovelos e os joelhos para não serem vistos. O mesmo sentido. Nada mais do que regras e leis que governam a vida humana. Não sei se você concorda comigo, Marcos não está falando de um mero sábado. Não vá para casa achando que você guarda o domingo e por isso você é cristão. Não vá para casa achando que porque você vem à igreja no domingo, você é uma pessoa cristã. Não vá para casa porque você, sendo membro de uma igreja presbiteriana, você é um cristão autêntico, verdadeiro. Não vá para casa se iludindo, se enganando, que guardando certos preceitos evangélicos, você é um cristão. Porque cristianismo é, em essência, Cristo Jesus sendo Senhor também da minha vida. Governando a minha vida, dirigindo a minha vida. Se na sua vida outras coisas são o centro, dirigem, conduzem, norteiam, são a referência, então me perdoe a sinceridade. Não é o cristianismo que Jesus veio anunciar que você segue. O cristianismo de Jesus é um só. Ele é Senhor. Ele tem autoridade para dizer como a lei deve ser interpretada. Ele é o Filho de Davi, o único que tem esse poder e essa autoridade. Ou entendemos isso, ou sinceramente, não há diferença nenhuma. Seremos nada mais do que legalistas, e me perdoem a expressão, hipócritas, porque é isso que o legalismo leva, no cumprimento de uma falsa piedade, traduzida em uma vida religiosa vazia, sem sentido. Portanto, espero eu que a exortação de Jesus nos seja compreendida. Eu e você, ao sairmos daqui, saiamos determinados a viver o verdadeiro cristianismo, cuja essência é Cristo Jesus, e mais nada. Eu não estou dizendo que existe lei, não estou dizendo que não existem regras, não estou dizendo que não existem, na verdade, determinações que eu devo cumprir, mas eu as cumpro exatamente porque Jesus é meu Senhor. Porque é Ele quem governa a nossa vida, a minha vida. E eu espero que eu e você caminhemos exatamente nesse sentido, num verdadeiro cristianismo, que é o que Jesus nos diz. Quero convidar a equipe para que venha à frente, para que concluamos. Nós vamos cantar mais uma vez, logo após oraremos e receberemos a bênção. Convido o reverendo Igor para orar e impetrar a bênção, e a partir daí já assumir também a Assembleia.